Meu sogro sempre teve o dom de transformar gestos simples em pequenas demonstrações de poder. Ele não pedia, ele convocava. Naquela manhã de quinta-feira, quando recebi a mensagem dele, o tom era o mesmo de sempre, uma cortesia mascarada de gentileza. Se puder, me acompanhe à reunião na base naval amanhã. Será uma boa oportunidade para você conhecer homens de verdade em ação. Li a frase 3 vezes antes de responder. Não era um convite, era uma provocação. E eu sabia. Ele nunca aceitou o fato de que a nora, mulher, 30 e poucos anos de uniforme, tivesse chegado aonde ele, com todos os seus contatos e títulos, jamais conseguiu. Uma patente conquistada por mérito, suor e noites sem dormir. Quando me casei com o filho dele, eu já era piloto militar há quase 10 anos. Havia voado em missões de resgate, transportado feridos sob fogo, pousado em zonas onde o vento era inimigo e o medo, rotina. Mas para ele, nada disso importava. Na mesa de domingo, eu era a moça da farda bonita, uma curiosidade exótica, alguém que teve sorte de entrar pela cota. Nunca o confrontei, nem por covardia, nem por respeito, apenas por estratégia. Aprendi cedo que certas batalhas não se ganham na voz, mas no silêncio. Na noite anterior a tal reunião, ele ligou outra vez. Vista-se com discrição, hein? Nada de medalhas. É só uma conversa entre oficiais. A frase de novo não era um conselho, era um comando. Sorri para o telefone desligado. Discrição sempre foi minha especialidade. Não por falta de brilho, mas por saber quando usá-lo. E se ele queria uma mulher apagada, eu seria sombra. Mas sombra que observa. No café da manhã seguinte, meu marido notou meu silêncio. Meu pai tá tentando ser simpático, amor. Não leva tão a sério. Eu nunca levo o que é pequeno a sério, respondi. Ele desviou o olhar. E ali, naquele gesto, entendi que ele sabia mais do que dizia. O trajeto até a base foi silencioso. O sogro dirigia, eu no banco ao lado, o som do motor preenchendo os espaços onde normalmente haveria conversa. Ele parecia satisfeito demais, como quem prepara uma surpresa e não consegue disfarçar o prazer antecipado. De vez em quando, lançava frases soltas. Você vai gostar de conhecer o pessoal de verdade, homens que construíram história. Eu apenas observava o reflexo dele no vidro. A mandíbula firme, o sorriso de quem acredita controlar a narrativa. A base naval era imponente, mas familiar. Eu já estivera em lugares mais severos, onde o cheiro de combustível e sal se misturava ao de medo. Aquele, em comparação, parecia um teatro de pompa. Portões abertos, bandeiras erguidas, uniformes engomados demais. Estacionei o olhar em um detalhe. O carro dele entrou direto, sem precisar se identificar. A arrogância também tinha passe livre. Quando descemos, ele ajeitou o casaco, olhou-me de cima a baixo e disse: "Se mantenha ao meu lado, tá? Não quero que se perca. Isso aqui é outro nível." Assenti. Não porque precisava, mas porque era mais divertido deixá-lo acreditar que eu o seguia. Enquanto caminhávamos pelos corredores polidos, percebi os cumprimentos direcionados a ele. Rápidos, protocolares, nenhum genuíno. O tipo de respeito que se compra com o tempo e se gasta com uma frase errada. E ele estava prestes a gastá-lo. No salão principal, uma mesa longa, de madeira escura. 5 oficiais, 3 convidados civis e um fotógrafo militar à esquerda. O ar-condicionado soprava frio o suficiente para fazer a pele arrepiar. O sogro me apresentou com voz alta demais. "Senhores, esta é minha nora, pilota. Dizem que é boa." As risadas foram leves, quase gentis, o tipo que fere por parecer inocente. Eu apenas acenei, postura firme, queixo ereto. Ele seguiu falando, como quem constrói o palco para o próprio espetáculo. Ela sempre quis ser como o pai, mas acabou se contentando com um helicóptero. Mais risos. Senti o sangue pulsar, mas o rosto permaneceu imóvel. Um dos oficiais, curioso, perguntou: "E qual é o seu codinome de voo, tenente?" Antes que eu respondesse, meu sogro se adiantou. "Princesa Piloto. Não é, minha querida?" A frase veio doce, venenosa, e o salão explodiu em gargalhadas. Foi nesse instante que eu entendi tudo. Aquela não era uma reunião. Era uma armadilha social, um espetáculo de humilhação cuidadosamente ensaiado. E eu, na cabeça dele, era a piada. Mas piadas, quando mal calculadas, têm efeito reverso. Observei cada rosto na mesa, cada sorriso entreaberto. Deixei que rissem, deixei que se sentissem à vontade. Porque quando o riso é alto demais,
O silêncio que o segue costuma ser ensurdecedor. Respirei fundo. Não disse nada. Ainda não. Olhei o relógio de pulso, como quem marca o tempo para um salto. Eles achavam que eu estava ali por acaso. Mal sabiam que aquela base naval guardava mais do meu passado do que o próprio sogro imaginava. E o nome que ele tentava usar como deboche, Princesa Piloto, nunca existiu nos registros oficiais. Mas o outro, o verdadeiro, esse ainda ecoava em relatórios confidenciais, em vozes que não ousavam rir. Sorri, sem mostrar os dentes. Ele não percebeu. Mas naquele exato momento, a virada já havia começado. O desdém do meu sogro não nasceu naquele salão. Ele foi sendo plantado aos poucos, em pequenas observações, sorrisos de canto e frases disfarçadas de elogios. No início, quando comecei a namorar o filho dele, eu até achava graça. Era uma figura imponente, desses homens que acreditam que o peso das décadas traz sabedoria automática, como se o tempo fosse título. Sempre falava com uma entonação grave, as palavras medidas, o olhar calculado. Me olhava como quem examina um uniforme mal passado, à procura do menor erro para justificar um comentário. A primeira vez que nos encontramos, ele apertou minha mão com força exagerada e disse, olhando para o filho, bonita, mas espero que saiba cozinhar, porque pilotar avião não enche barriga. Ri por educação, mas senti que ali havia mais do que provocação. Havia uma necessidade de me colocar no meu devido lugar, aquele que ele reservava para todas as mulheres da família, o espaço lateral, o das que assistem e aplaudem. Nos anos seguintes, entre jantares e cerimônias familiares, fui colecionando pequenas feridas envoltas em boas maneiras. Quando fui promovida a capitã, ele comentou diante de todos, ah, então agora vai mandar em gente de verdade? E gargalhou como se fosse uma piada inocente. Quando participei de um treinamento no exterior, ele disse à esposa, achando que eu não ouviria, deve ser bom ter tempo para brincar de Top Gun enquanto o resto do mundo trabalha. E quando eu voltei, exausta, depois de 3 meses de instrução noturna e simulações de combate, ele me recebeu com uma taça de vinho e a frase que ainda guardo intacta. Parabéns, minha querida, mais uma medalha para a coleção. Só não esquece que no fim do dia, quem paga a conta do jantar ainda é o homem da casa. Não era raiva o que eu sentia, era um tipo de incredulidade cansada. Eu já havia enfrentado superiores machistas, colegas invejosos e até subordinados que me testavam só para ver se eu quebrava. Mas o que vinha dele era diferente. Ele não queria me ver falhar profissionalmente. Queria me ver pequena. Era um prazer quase refinado o dele em diminuir. E o que o alimentava era o fato de eu não reagir. Eu ouvia, engolia e seguia. Não porque aceitasse, mas porque sabia que cada resposta alimentaria a narrativa que ele queria. A da nora mandona, feminista, difícil. E eu me recusei a dar esse espetáculo. Meu marido, por outro lado, sempre flutuou entre a lealdade ao pai e o desconforto silencioso. Ele me defendia com meias palavras, tentando a paz em vez da verdade. Às vezes me abraçava depois de um jantar tenso e dizia, ele é da velha guarda, o amor. Não é pessoal. Mas era. E o que ele chamava de velha guarda, eu chamava de covardia hereditária. O sogro havia sido oficial de reserva, reformado antes de atingir uma patente alta. Contava histórias de missões que nunca puderam ser verificadas e usava termos técnicos fora de contexto só para reafirmar um conhecimento que não possuía mais. Era conhecido na cidade por manter contatos, por opinar sobre tudo e por ter sempre uma taça de uísque na mão. Com o tempo, percebi que a antipatia dele não era apenas comigo. Era com a ideia de uma mulher que alcançava o que ele acreditava ser território masculino. O que o ofendia não era a minha patente, mas o fato de eu ter conquistado o que ele nunca teve. E o mais curioso, ele não me odiava, ele me invejava. Não o tipo de inveja que deseja destruir, mas o tipo que precisa desdenhar para continuar respirando. Houve um episódio que nunca contei a ninguém. Foi numa cerimônia de homenagem a veteranos, cerca de 1 ano antes da reunião na base. Eu fora convidada para representar o esquadrão em uma solenidade que reunia oficiais antigos e jovens promessas. Quando subi ao palco para discursar, notei que ele, no meio da plateia, cruzou os braços e revirou os olhos. Depois do evento, no coquetel, veio até mim com o mesmo sorriso que usaria um político em campanha. Muito bonito seu discurso, capitã. Só faltou agradecer aos que vieram antes, né? Os que abriram caminho. Ele dizia isso olhando para si mesmo.
Respondi com calma. Comandante, eu nunca esqueci quem abriu caminho. Só que uns abriram e outros bloquearam. Ele riu, mas não gostou. E a partir daquele dia, sua implicância ganhou outra tonalidade. A relação familiar virou um campo minado. No Natal, ele fazia questão de me servir por último, comentando: as damas primeiro, as damas depois, depende do humor da capitã. Em conversas sobre política, ironizava: você deve saber bem o que é disciplina, afinal, é o que te faz parecer tão durona. E quando o filho dele, meu marido, contava algo sobre meu trabalho, ele balançava a cabeça e dizia: vocês dois deviam pensar em ter filhos logo, antes que essa fase de farda passe. Era sempre assim, uma agulha coberta de perfume. Mesmo a sogra, uma mulher gentil, mas moldada por anos de subserviência, já havia tentado me alertar. Não leve tudo ao pé da letra, querida. Ele é assim mesmo, fala demais, mas no fundo te admira. Eu sorria, mas sabia que não era admiração. Era incômodo. E quanto mais eu crescia na carreira, mais ele se retraía em sarcasmo. Até que veio o episódio que mudaria tudo. A tal reunião que ele armou. Na semana anterior, notei um comportamento estranho. Ele falava comigo com uma falsa cortesia, me chamava de minha piloto preferida e fazia questão de incluir meu nome em conversas sobre assuntos militares. Quase sempre finalizava com: precisamos mostrar essa moça para o pessoal da base, eles vão adorar conhecê-la. Eu fingia não perceber o subtexto. Meu marido achava que ele estava tentando se aproximar, mas eu sabia reconhecer o olhar de quem planeja um espetáculo. O sogro sempre gostou de plateia, e eu pressentia que dessa vez o palco seria maior. Na véspera da reunião, ele me enviou um e-mail com os detalhes do encontro, como se fosse um convite formal. O nome dele vinha em destaque, seguido por uma lista de oficiais que eu conhecia de reputação, mas nunca havia encontrado pessoalmente. Havia um almirante entre eles, homem de carreira respeitável e voz influente. Quando vi aquele nome, entendi a dimensão da encenação. Ele queria me expor diante de pessoas que ele considerava superiores, talvez para provar, nem sei para quem, que eu era apenas uma jovem fardada jogando de igual para igual com veteranos. O ego dele precisava daquela demonstração. Lembro-me de ter ficado acordada até tarde naquela noite, observando minhas medalhas guardadas em uma caixa no armário. Não as exibia. Nunca fui do tipo que pendura glórias na parede. Cada uma delas representava não uma conquista, mas um preço. Noites sem dormir, decisões que me roubaram a paz, rostos que nunca mais vi. Enquanto passava os dedos sobre o metal frio, pensei em como o respeito é um terreno escorregadio. Para alguns homens como ele, uma mulher só merece respeito até o ponto em que não ameaça o equilíbrio do seu orgulho. Na manhã seguinte, quando ele veio me buscar, eu já sabia que aquele convite não era inocente. A forma como ele me esperava encostado no carro, paletó passado, perfume forte demais, denunciava que algo havia sido preparado. Não havia leveza no seu sorriso. Havia expectativa, a de quem se sente prestes a assistir a uma cena que ensaiou na mente por dias. E o que ele ainda não sabia era que eu também havia ensaiado o meu silêncio. Durante o caminho até a base, notei que ele não falava apenas para mim. Falava para si mesmo. Narrava lembranças militares com exageros, nomes de generais, batalhas que soavam quase míticas. Era o tipo de discurso que busca aprovação, e eu apenas observava. Quando me olhou e disse: é bom você ouvir e aprender, porque amanhã ou depois, quando a farda pesar, é isso que vai restar. Respeito dos homens certos. Percebi que ele estava testando o terreno. Ele queria ver até onde poderia ir sem que eu o interrompesse. Mas não o interrompi. Apenas olhei pela janela e deixei que a estrada se estendesse diante de mim como uma linha reta para o inevitável. Naquele momento, antes mesmo de chegar à base, algo em mim se aquietou. Não era resignação, era preparo. Eu sabia que ele tentaria me reduzir. Sabia que ele veria graça em me colocar no centro de uma roda de oficiais que o admiravam. Mas o que ele não sabia, e nunca entenderia, era que eu já havia enfrentado muito mais do que um homem tentando provar seu poder. Eu já havia voado sob fogo, enfrentado o vento lateral e o som de sirenes noturnas anunciando perdas que não cabem em relatórios. E se eu sobrevivia àquilo, sobreviveria também a ele. Quando o portão da base apareceu ao longe, o sol refletindo nas torres metálicas,
Senti algo parecido com um déjà-vu. Aquele lugar guardava histórias minhas, algumas das quais ele jamais imaginaria. E o que ele planejava como uma exibição, para mim seria um retorno a território conhecido. Ele estacionou, ajeitou o casaco e disse, sem olhar para mim: "Lembre-se, mantenha-se discreta. Aqui é lugar de quem fez história, não de quem ainda quer aparecer." Assenti, contendo o riso. Porque ali, naquele segundo, entendi o tamanho exato da ironia. Ele estava prestes a me apresentar àqueles que já me conheciam, só que não sabiam que eu era sua nora. Enquanto caminhávamos em direção ao salão principal, percebi o peso das paredes, o eco dos passos, e pensei em como algumas armadilhas são tão bem montadas que o próprio caçador se perde dentro delas. Eu não sabia ainda o que me esperava, mas tinha certeza de uma coisa: se ele queria um espetáculo, teria. Só que não o que ele imaginava. E assim seguimos pelos corredores da base, ele à frente, eu atrás, o som de nossas botas ressoando como o prelúdio silencioso de um acerto de contas que vinha sendo preparado há anos. A base naval se erguia diante de nós, como um organismo vivo, pulsando sob o sol de fim de manhã. O vento trazia o cheiro familiar de sal e metal aquecido, e por um instante senti aquele arrepio antigo na espinha, o reflexo automático de quem passou tempo demais em áreas restritas, acostumada a portas com senhas e protocolos. O portão principal estava aberto, mas não era a recepção de rotina que eu lembrava. Havia soldados em posição, oficiais que eu não reconhecia e uma movimentação diferente no ar, como se a própria estrutura respirasse em expectativa. O carro do meu sogro entrou sem ser questionado, o que me disse duas coisas. Ele ainda tinha contatos ali dentro e, mais importante, queria que eu soubesse disso. Quando descemos, percebi o olhar de alguns homens próximos. Não era curiosidade, era avaliação. Aquele tipo de exame sutil, medido, que reconhece o uniforme, mas hesita diante de quem o veste. Cumprimentei 2 sargentos pelo nome, rostos que eu lembrava de um curso de resgate realizado anos antes, e vi a surpresa breve nos olhos deles. Um deles quase disfarçou um sorriso de respeito. O outro desviou rápido o olhar, talvez por entender que havia algo errado naquele encontro. Meu sogro não percebeu nada disso. Estava ocupado cumprimentando oficiais mais velhos, distribuindo tapinhas nas costas, chamando cada um de meu caro e rindo alto demais. Era o riso típico de quem quer ser ouvido antes de ser notado. Enquanto caminhávamos pelo pátio em direção ao prédio principal, ele ia narrando tudo, como um guia turístico. Quem era quem, o que cada um fazia, e principalmente, o quanto todos ali tinham um respeito enorme pelos verdadeiros homens da farda. Ouvi em silêncio, como quem escuta o ronco de um motor que já conhece de cor. Por fora, mantinha o semblante neutro. Por dentro, cada frase dele era um lembrete do tipo de batalha que eu estava prestes a enfrentar. Uma guerra de aparências, onde o campo de combate era uma mesa de reunião e as armas eram palavras afiadas. Quando entramos, o ar frio do ar-condicionado cortou o calor da pele e o som das nossas passadas se multiplicou pelo piso encerado. Havia quadros nas paredes, retratos de almirantes, bandeiras antigas, medalhas emolduradas, e o eco das vozes que vinham do corredor lateral criava um zumbido constante. Tudo naquele ambiente parecia cuidadosamente montado para impressionar. Era a base que recebia visitas ilustres, não a que executava operações. A diferença estava nos detalhes. Flores artificiais sobre o balcão, café servido em jarras de prata, pastas de couro alinhadas demais. Eu conhecia bem aquele tipo de cenário, onde o brilho da superfície tenta esconder a ferrugem de dentro. Meu sogro caminhava à frente, confiante, como se o chão lhe pertencesse. A cada passo, cumprimentava alguém com um aceno breve, repetindo nomes e patentes em tom de intimidade ensaiada. Mas bastava observar os olhares de volta para entender o que havia por trás. Tolerância. Aqueles oficiais o conheciam, respeitavam sua história, mas o faziam como quem respeita um velho professor que fala demais sobre feitos passados. Era respeito de cerimônia, não de convicção, e ele parecia não notar a diferença. Seguimos até o salão onde ocorreria a reunião. Antes de entrar, ele se virou para mim e ajustou o tom da voz, baixo, mas firme. Lembre-se, é só uma conversa entre amigos, nada de formalidades. Eu apenas assenti. Amigos, repeti em pensamento.
analisando o reflexo do meu rosto no vidro da porta. Parecia o rosto de alguém que estava ali para ser testada, e eu não pretendia decepcionar o teste. Assim que atravessamos a porta, senti o ar mudar. Era como entrar em uma sala pressurizada, onde o silêncio pesa um pouco mais. Os oficiais já estavam sentados. O almirante, homem de expressão austera, erguia um dossiê com as 2 mãos. Reconheci alguns rostos: o comandante Nogueira, que havia supervisionado um exercício aéreo em que eu atuara, o capitão de fragata Silva, cuja assinatura estava em relatórios que eu mesma redigira. Eles não esperavam me ver ali, e bastou o primeiro segundo de surpresa em seus olhos para eu entender. Meu sogro não havia dito que eu era militar. Cumprimentei com a saudação padrão. Houve um breve atraso no eco do gesto, como se todos precisassem de um instante para recalibrar a percepção. Meu sogro se adiantou, abrindo um sorriso teatral. Senhores, esta é minha nora. Veio acompanhar o velho aqui para ver como funciona uma verdadeira reunião de oficiais. Houve risadas leves, educadas. Eu permaneci de pé, silenciosa, apenas observando. O almirante devolveu o sorriso, mas o olhar curioso denunciava dúvida. Quem era eu exatamente? O sogro seguiu falando, misturando histórias pessoais e comentários sobre a carreira. A cada palavra, ele parecia mais confortável, como se a sala o alimentasse. Eu já sabia que algo estava prestes a acontecer. O jeito como ele gesticulava demais, o brilho nos olhos, a pausa prolongada antes das piadas. Ele estava preparando o terreno, criando o clima para o golpe que viria depois. A armadilha não estava em uma fala isolada, mas na sequência delas, na forma como ele ia moldando a narrativa. O homem experiente, veterano respeitado, acompanhado da nora curiosa e sonhadora que pilota por hobby. Enquanto isso, observei a dinâmica entre os oficiais. Alguns mantinham a atenção apenas por cortesia, outros trocavam olhares rápidos entre si, e havia ainda um ou outro que parecia reconhecer algo em mim, sem saber de onde. O capitão Silva me encarava discretamente, talvez tentando lembrar o contexto em que havíamos nos cruzado. Eu apenas mantive a postura impecável, as mãos atrás do corpo, a expressão neutra. Aprendi cedo que o silêncio, quando bem sustentado, provoca mais desconforto do que qualquer resposta. O tempo passou devagar. O sogro falava sobre hierarquia, tradição, o peso do uniforme, conceitos que eu conhecia melhor do que ele jamais conheceria, e usava essas palavras como quem empunha medalhas imaginárias. Em determinado momento, o almirante o interrompeu para fazer uma observação técnica sobre uma operação naval recente. O assunto não era do domínio dele, mas mesmo assim tentou opinar, tropeçando em detalhes. Eu poderia ter o corrigido. Afinal, eu tinha acesso aos relatórios e conhecia as versões oficiais. Mas me contive. A hora ainda não era minha. Foi durante esse intervalo, entre uma explicação e outra, que percebi algo curioso. A mesa estava arrumada com um assento vazio ao lado dele, e diante desse assento, uma placa com o meu nome completo, grafado de maneira impecável, acompanhado da abreviatura incorreta da minha patente. Não foi um erro inocente. Alguém havia intencionalmente colocado o TEM, em vez do CAP. Quando notei, ele também notou meu olhar, sorriu de canto e sussurrou: "Não se preocupe com formalidades, querida. Aqui, o que vale é a experiência, não o cargo." Naquele instante, a temperatura da sala pareceu baixar. Não era apenas desprezo, era provocação calculada. Ele sabia exatamente o que aquela omissão representava. Dentro das forças, o tratamento por patente não é só respeito, é reconhecimento de história, de suor, de noites e perdas. O erro no crachá era uma forma de me apagar diante deles. Um gesto sutil, mas mortal. Mantive o sorriso. Sentei-me no lugar indicado, cruzei as pernas com calma e me inclinei levemente para a frente. O almirante retomou o assunto, mas percebi que a atmosfera havia mudado. Alguns oficiais olhavam para mim com curiosidade crescente. A confusão silenciosa de quem sente que há algo fora do lugar. Um murmúrio breve correu pelo fundo da mesa quando o capitão Silva sussurrou algo ao ouvido de um colega, que logo me lançou um olhar diferente. Não mais de dúvida, mas de reconhecimento. Foi nesse exato ponto que percebi. O espetáculo estava prestes a começar, e eu já estava no palco. O sogro tomou novamente a palavra, puxou um assunto sobre a nova geração de militares, e soltou comentários sobre a romantização da farda nas redes sociais. Falava olhando para mim, como se cada frase fosse um recado.
Eu sabia o que viria, e ele sabia que eu sabia. Era o jogo dele, e eu tinha acabado de aceitar jogar. Enquanto o observava discursar, repassei mentalmente cada detalhe da sala, as pastas empilhadas, o brasão dourado na parede, o som distante de motores, o cheiro de café queimando em alguma máquina ao fundo. Tudo parecia desacelerar, como se o tempo se esticasse antes do impacto. E foi nesse silêncio entre falas que ouvi, pela primeira vez, um leve riso ao fundo. Era o prenúncio. Um dos convidados civis cochichou algo e olhou para mim, e meu sogro, percebendo, sorriu de volta com cumplicidade. Naquele sorriso estava o anúncio do que viria no próximo minuto, o deboche, a piada, a tentativa de humilhação, e ainda assim, eu não desviei o olhar. Havia algo em mim, uma calma que não era indiferença, mas preparo, como se tudo até ali fosse apenas prelúdio, o momento em que a corda estica antes de romper. E foi assim, naquele ambiente carregado de falsos risos e expectativas mal contidas, que a reunião começou de verdade. Eu sabia que o golpe viria travestido de humor. Ele não resistiria à tentação. A questão era simples. Quem riria por último? A resposta, ele ainda não sabia, mas já estava escrita. E não em relatórios, nem em manuais. Estava escrita nas horas de voo que eu carregava, nas quedas que sobrevivi, nas ordens que dei quando ninguém mais teve coragem de decidir. A base, silenciosa por fora, já parecia ecoar o ruído distante da tempestade que ele mesmo havia convocado. A reunião prosseguia com a cadência lenta e cerimonial típica das ocasiões em que todos fingem interesse. O almirante falava sobre protocolos de segurança, os convidados civis faziam anotações que jamais seriam lidas, e meu sogro, sentado à direita da mesa, parecia cada vez mais inquieto. Ele girava o anel no dedo, tamborilava os dedos na madeira e lançava olhares em minha direção, como quem mede o tempo certo de um disparo. Eu já conhecia aquele olhar, o mesmo de quando, nas reuniões familiares, ele esperava o momento exato em que o assunto escorregava para o terreno onde podia brilhar. O palco agora era maior, a plateia mais qualificada, e isso o excitava. Quando o almirante encerrou sua fala, o silêncio que se seguiu foi preenchido por aquele tipo de respiração coletiva que antecede um comentário fora de hora. E ele não decepcionou. Endireitou a postura, pigarreou alto e tomou a palavra como se lhe pertencesse. Se me permitem, gostaria de apresentar um pequeno exemplo do que chamo de nova geração militar. O tom era o de um professor prestes a exibir um aluno, mas a ironia estava na escolha do termo pequeno. Todos os olhares se voltaram para mim. Esta aqui é minha nora, pilota de helicóptero, acreditam? Uma mulher no comando de uma aeronave. Bonito, não é? Houve um murmúrio de aprovação contida, desses que as pessoas fazem quando não sabem se devem aplaudir ou apenas concordar. Ele prosseguiu mais confiante. Mas o mais curioso é o codinome dela. Um charme, senhores. Digno de filme. O almirante arqueou as sobrancelhas, curioso, e meu sogro se inclinou para a frente, saboreando a própria armadilha. Princesa piloto, disse, e a frase pairou no ar por um segundo, antes de se despedaçar em risos. O primeiro veio de um civil, abafado e nervoso. Depois, o capitão à esquerda deixou escapar uma gargalhada breve. Em segundos, a sala inteira se dissolveu em riso. O tipo de riso que não é espontâneo, mas contagioso, porque ninguém quer ser o único a não achar graça. O som ecoou pelas paredes de madeira, se multiplicando até parecer maior do que era. Senti o calor subir pelo pescoço, mas mantive o rosto neutro. Não era vergonha, era controle. O tipo de controle que se aprende quando a cabine vibra em turbulência e a única forma de sobreviver é manter a voz estável. Olhei ao redor e observei cada reação. O almirante, visivelmente desconfortável, não ria, apenas forçava um sorriso protocolar, talvez sem entender o contexto, talvez sem coragem de quebrar a harmonia social. O sogro, por outro lado, ria com gosto, batendo levemente na mesa. É verdade, senhores. Foi assim que a chamaram em um treinamento. Achei apropriado. Eu sabia que era mentira. Nunca fui chamada assim. Nenhum militar em sã consciência escolheria um codinome tão ridículo. E ele sabia disso. A invenção era apenas o pretexto perfeito para me rebaixar sob o disfarce da brincadeira. Aquilo era mais do que uma piada.
Era um golpe calculado na hierarquia invisível que existe entre respeito e escárnio. Ele queria me expor, e o riso coletivo era o aplauso que esperava. Por alguns segundos, deixei que o riso vivesse. Aprendi que o silêncio, nesses momentos, é uma espécie de armadilha reversa. Quanto mais tempo ele dura, mais espaço o outro tem para se revelar. E ele se revelou. Ela leva tudo a sério demais, senhores. Mas a gente precisa de um pouco de leveza, não é? Afinal, helicópteros não são tão perigosos assim. Ele falava como quem saboreia o sabor metálico do próprio veneno. Um dos oficiais murmurou algo sobre piloto é piloto, mas a voz se perdeu na risada seguinte. A imagem dele naquele momento é uma das que ficaram gravadas com mais nitidez na minha memória. O rosto avermelhado, os olhos brilhando, a sensação de vitória que o dominava. Ele acreditava, genuinamente, que havia vencido. E isso me deu uma calma inesperada, porque há uma diferença entre ser ferido e ser subestimado. Eu não estava ferida. Estava analisando o cenário, como em uma missão, identificando pontos fracos, avaliando rotas de fuga, esperando o momento certo para agir. O riso foi diminuindo aos poucos, como uma onda que perde força ao tocar a areia. Quando o silêncio começou a se restabelecer, ele ainda tentou alongar o espetáculo. Conta pra eles, minha querida, qual é mesmo a sensação de pilotar? É como dirigir um carro de boneca, não é? Só que mais barulhento. A plateia riu outra vez. Mas agora, o som já não tinha o mesmo entusiasmo. O exagero dele começava a incomodar. Olhei para o almirante e percebi que ele agora me observava de forma diferente. Seus olhos, antes curiosos, estavam atentos, quase duros. Ele conhecia o nome, Valkyria 77. Eu podia ver nos olhos dele a tentativa de juntar as peças. E foi ali, naquela fresta de segundos, que compreendi o poder do reconhecimento silencioso. Não precisei me justificar. Bastava esperar que a verdade emergisse por conta própria. Mas o sogro não percebeu. Embriagado pela própria encenação, continuou. Ela é modesta, senhores. Mas dizem que no último voo de treinamento, precisou de ajuda para pousar. Eu sempre disse ao meu filho que mulher no ar é igual a peixe em bicicleta. Fica bonitinho, mas não faz sentido. O riso recomeçou, agora mais tenso. Alguns forçados demais, outros constrangidos. O almirante pigarreou, tentou interromper, mas ele ignorou. Não me entenda mal, minha querida. É louvável ver uma dama assim, mas heroísmo tem limites, não é? Ninguém quer ver uma princesa com graxa nas mãos. A palavra princesa, repetida tantas vezes, ecoou em mim como um disparo lento. E, curiosamente, o que senti não foi raiva. Foi um tipo de lucidez fria, como se o tempo se partisse em duas metades, antes e depois daquela frase. Eu o olhei com calma, medindo o peso de cada ruga em seu rosto, o suor discreto na testa, o tremor leve da mão sobre a mesa. Ele achava que controlava o ambiente, mas não percebia que já havia ultrapassado a linha do respeito até mesmo para quem o admirava. Os olhares ao redor confirmavam. O riso já não era mais dele, era do constrangimento coletivo. O capitão Silva, ao meu lado, inclinou-se ligeiramente e murmurou: Capitã, Valkyria 77, certo? A confirmação dele soou como uma faísca em meio ao silêncio crescente. O almirante fixou os olhos em mim, e então eu vi a mudança, o reconhecimento total. Ele se endireitou na cadeira, olhou para o sogro e disse com voz controlada: Capitã, é uma honra tê-la conosco. Não esperava encontrá-la aqui. O sogro piscou, confuso, sem entender. Valkyria? Repetiu. O que é isso? O almirante respondeu com um leve sorriso. O codinome dela, senhor. Um dos mais respeitados que temos registro. Operação Delta 77, se não me engano. O silêncio que se formou foi absoluto. Nenhum som, nem o tilintar de uma caneta. O rosto do meu sogro empalideceu de forma quase teatral. Tentou rir, mas o som não veio. Eu, por minha vez, apenas o encarei. Não precisava dizer nada ainda. O ar ao redor havia mudado. A hierarquia natural havia se restabelecido por si só. A partir dali, o que restava era apenas o eco da própria vergonha dele. E eu, sem mover um músculo, assistia ao desmoronamento silencioso de uma figura que se achava imune à queda. Foi o almirante quem encerrou o desconforto com um gesto diplomático, retomando a reunião, mas o estrago estava feito. As palavras do meu sogro pairavam na sala como poeira densa, impossível de dispersar. A humilhação que ele havia planejado para mim se invertera em questão de segundos.
Só ele ainda não compreendia completamente. Ainda se agarrava à esperança de que tudo não passasse de um mal-entendido. Mas a base inteira saberia, em questão de horas, que o velho coronel reformado tentara ridicularizar uma das pilotos mais condecoradas do último ciclo. Sentei-me novamente, com o mesmo semblante de antes, e observei o relógio. Os ponteiros seguiam, impassíveis. Ele, ao meu lado, já não falava. As mãos tremiam levemente. Eu quase senti pena. Quase. Aquela havia sido a humilhação dele, cuidadosamente armada, mas invertida por um único detalhe: a verdade. E a verdade, como aprendi em campo, nunca precisa levantar a voz para se fazer ouvir. Enquanto os oficiais retomavam a pauta, senti a tensão dissolver-se lentamente. Eu já havia vencido sem ter dito uma palavra. Mas ainda não era o fim. A verdadeira resposta viria depois, quando o silêncio deixasse espaço para o gesto. E esse momento estava se aproximando. O silêncio que se seguiu àquela revelação foi o tipo de silêncio que muda o ar de um lugar. Não era um intervalo entre palavras. Era uma suspensão, como se o tempo, de repente, tivesse se esquecido de seguir. O som das cadeiras rangeu baixinho, e alguém pigarreou tentando disfarçar o constrangimento que se espalhava como fumaça. Meu sogro, sentado ao meu lado, olhava para mim sem piscar, tentando entender o que havia acabado de acontecer. O almirante permanecia sereno, observando-nos com a calma de quem sabe mais do que mostra. Os demais oficiais trocavam olhares discretos, alguns com expressão de surpresa sincera, outros com o constrangimento de quem testemunha uma queda anunciada. A palavra Valquíria ainda pairava no ar. O almirante havia dito com respeito, e essa entonação pesava mais do que qualquer correção formal poderia ter feito. Eu continuei imóvel, permitindo que aquele silêncio fizesse o que as palavras jamais fariam: revelar a verdade. Meu sogro tentava se recompor, mas o sorriso que ensaiou se partiu antes de nascer. Bem, eu não sabia que era tão importante, murmurou, num tom entre a desculpa e o espanto. Ninguém respondeu. Ele ajeitou o paletó, mexeu no relógio e, por um instante, parecia ter encolhido. Foi então que o almirante falou de novo, voz firme, sem pressa. Capitã, eu lembro bem do seu trabalho na Delta 77. Nunca esquecemos o dia em que aquele helicóptero retornou com 6 tripulantes vivos por causa de uma decisão sua. O comentário veio como uma descarga elétrica na sala. Eu poderia ter respondido com falsa modéstia, mas apenas inclinei a cabeça em sinal de respeito. Não precisava mais. Cada rosto ali agora sabia quem eu era. Cada olhar me reconhecia não como uma curiosidade, mas como parte da história que eles mesmos estudavam em manuais e relatórios confidenciais. Meu sogro ainda insistia em respirar fundo, tentando voltar ao controle, como se uma piada a mais pudesse reverter a situação. Ora, claro, todos nós já tivemos nossos momentos de bravura. Não é mesmo, senhores? Ninguém respondeu. Ele forçou um riso que não encontrou eco, e finalmente se calou. O que restava a ele naquele instante era o próprio desconforto, e ele o vestia como um uniforme apertado demais. Por dentro, eu estava serena. Nenhuma euforia, nenhuma necessidade de revanche. Era um tipo de paz que só vem quando a verdade se instala sozinha, sem precisar ser gritada. Continuei observando a sala, o brilho da luz refletindo nas medalhas penduradas no peito dos oficiais, o som distante das ondas batendo contra o cais. Tudo ao meu redor parecia desacelerar. O almirante me olhou novamente, agora com o olhar de quem oferece espaço. Capitã, gostaria de dizer algumas palavras? Era o convite que eu esperava. Não para me defender, mas para restaurar o equilíbrio. Respirei fundo antes de falar. Com licença, senhores. Quando entrei para a Força Aérea, há mais de 15 anos, não me disseram que seria fácil. Também não me disseram que, às vezes, o inimigo não estaria no radar, mas à mesa. Vi o almirante erguer discretamente as sobrancelhas e prossegui, num tom calmo, firme, quase didático. Em cada missão, aprendi que o silêncio pode ser uma arma tão poderosa quanto qualquer comando. Hoje, entendo que o silêncio também ensina. Ensina quem somos e quem os outros acreditam que somos. Parei por um momento. Ninguém se movia. Meu codinome nunca foi Princesa, foi Valquíria 77. Um nome que não me foi dado, mas conquistado.
Significa que sobrevivi quando outros não puderam e que voltei para buscá-los. Porque é isso que fazemos. Não deixamos ninguém para trás, nem mesmo os que tentam nos diminuir. A última frase não foi dita em tom de provocação, mas como constatação, e ainda assim, o impacto foi nítido. O almirante assentiu lentamente. Bem dito, capitã. Os outros oficiais murmuraram palavras de aprovação, e o ambiente, antes carregado, começou a se reorganizar. O riso fora substituído por respeito. Aquelas poucas palavras haviam restaurado a hierarquia. Meu sogro, por outro lado, parecia ter encolhido mais um pouco. Evitava me olhar diretamente. As mãos dele estavam entrelaçadas sobre o joelho, apertando uma à outra com força. Eu sabia o que ele sentia. Não era apenas vergonha. Era o desconforto de quem descobre que o mundo não gira mais ao seu redor. O resto da reunião transcorreu de maneira quase automática. Falou-se de estratégias, de novos programas de treinamento, de cooperação entre setores. Eu participei pontualmente, apenas quando questionada, e percebi que o almirante fazia questão de me incluir. Capitã, qual sua opinião sobre o uso de aeronaves em terreno urbano? Capitã, como a senhora lidaria com falha de comunicação em zona de risco? A cada resposta, o respeito se consolidava. Eu sentia os olhares atentos, o reconhecimento silencioso. Meu sogro não disse mais uma palavra. Quando a reunião terminou, o almirante se levantou e veio até mim. Estendeu a mão. É uma honra vê-la novamente em solo seguro, Valquíria. Eu sorri de leve. Sempre uma honra servir, senhor. Ele assentiu e, antes de se afastar, olhou rapidamente para o homem ao meu lado, aquele que agora parecia menor do que nunca. Enquanto os demais se dispersavam, o som das cadeiras sendo arrastadas preencheu o salão. O sogro permaneceu sentado, imóvel, os olhos fixos na mesa. Esperei um instante, observando-o em silêncio. Ele respirava de maneira pesada, como quem tenta encontrar uma explicação plausível para a própria vergonha. Então me levantei. Almirante, disse eu, com licença. Ele apenas acenou, e eu segui para a saída. Meu sogro levantou-se atrás de mim, cambaleante, e me alcançou no corredor. Você podia ter me avisado, disse, voz baixa entre os dentes. Parei, olhei para ele e respondi. E tirar de você o prazer da surpresa? Não havia raiva em mim, apenas ironia controlada. Você me expôs diante de pessoas que me respeitam. Se o fez por ignorância, entendo. Se foi por malícia, agradeço do mesmo jeito. Às vezes é preciso que alguém nos coloque na linha de tiro para lembrarmos do que somos feitos. Ele me fitou em silêncio. A expressão uma mistura de culpa e orgulho ferido. Eu só quis brincar. Dei um passo em direção a ele. Brincadeira é quando todos riem, coronel. Quando só um ri, é humilhação. As palavras saíram sem elevação de tom, mas cada sílaba parecia um golpe seco. Ele desviou o olhar, incapaz de responder. Seguimos em silêncio até o estacionamento. O som distante do mar preenchia o espaço entre nós. Quando chegamos ao carro, ele hesitou antes de abrir a porta. Eles te respeitam, não é? Perguntou, num tom quase infantil. Eles me conhecem, respondi. E é isso que gera respeito. O que se faz, não o que se fala. Entrei no carro, ajustei o cinto e olhei para a frente. Ele demorou alguns segundos para dar a partida. O caminho de volta foi mudo, o motor preenchendo o que as palavras já não podiam. Durante o trajeto, pensei em tudo o que havia acontecido. Lembrei dos rostos, das expressões, do som das risadas que agora pareciam distantes. Pensei também no motivo de eu nunca ter confrontado aquele homem antes. Talvez em algum nível eu acreditasse que ele poderia mudar. Ou talvez soubesse, no fundo, que certas lições precisam de exposição pública para surtirem efeito. Ele precisava sentir o peso da própria irrelevância, não por vingança, mas por equilíbrio. Quando chegamos à portaria de casa, ele estacionou e permaneceu imóvel, olhando para o volante. Eu errei, não é? Disse por fim. Sim, respondi, mas você teve sorte. Nem todos têm a chance de errar diante de quem perdoa pelo simples fato de compreender. Saí do carro e fechei a porta sem força, apenas o suficiente para encerrar a conversa. Aquela noite, ao tirar o uniforme, percebi algo curioso. O espelho refletia um rosto tranquilo. Não havia traço de raiva nem de exaustão. Era outra coisa. Uma calma que vem depois da verdade dita. O tipo de calma que a gente sente quando pousa uma aeronave em meio à tempestade e por alguns segundos o mundo inteiro parece quieto.
Naquela noite, entendi o que significa realmente vencer sem precisar esmagar. Vencer é permanecer inteira quando tentam reduzir você a uma caricatura. É manter a voz serena quando tudo ao redor espera um grito. O segundo de silêncio antes da virada havia terminado. Agora, a história seguia seu curso natural, o da consequência. E o meu sogro, embora não soubesse ainda, começava ali o aprendizado mais difícil de sua vida, o de respeitar quem nunca precisou pedir respeito. Há frases que não são ditas, elas acontecem. E quando acontecem, o ar muda. Foi exatamente assim que aconteceu naquele salão, diante de todos, quando as risadas ainda tremulavam no ar como ecos de algo vergonhoso, e o almirante, tentando resgatar a compostura, perguntou com genuíno interesse: "Então, capitã, qual é, afinal, o seu verdadeiro codinome?" Não houve provocação na pergunta dele. Havia curiosidade, respeito e talvez uma tentativa de devolver àquela cena a dignidade que alguém tentara arrancar. Eu olhei ao redor. O salão inteiro aguardava. Alguns ainda sorriam, sem saber se deviam continuar achando graça ou se deviam encolher-se no silêncio. Outros me observavam atentos, pressentindo que algo estava prestes a mudar. Meu sogro, ainda pálido, ajeitou o corpo na cadeira e forçou um riso breve, desses que nascem da tentativa desesperada de retomar o controle. Diga para eles, minha querida", disse, com a voz mais baixa agora. "Qual é mesmo o nome? Vamos ver se é tão imponente quanto parece." Eu o encarei sem pressa. E naquele instante, percebi que o poder havia mudado de lado. Não precisei erguer a voz nem alterar o tom. Apenas respirei fundo, ajeitei o cap sobre a mesa e respondi com firmeza e simplicidade: "Não, almirante. Não é princesa piloto. É Valquíria 77. A frase saiu calma, mas cortou o ar como um estalo. O efeito foi imediato. Os risos cessaram de uma vez. O silêncio, denso, se instalou sobre o salão como uma cortina pesada. O som que veio depois foi o leve deslizar das cadeiras quando alguns se endireitaram, como se tivessem acabado de perceber que estavam diante de algo maior do que haviam imaginado. O almirante me olhou longamente, e bastou o modo como ele se levantou, com a lentidão cerimonial de quem reconhece mérito, para que o clima mudasse por completo. "Valquíria 77, repetiu em voz baixa, quase como quem pronuncia um código antigo. "Então é você." Eu assenti, sem acrescentar nada. Não precisava. O nome falava por mim. Nos círculos fechados da aviação militar, Valquíria 77 era mais do que um codinome. Era uma operação, um relato que ainda circulava em cursos e palestras. Uma história que poucos sabiam inteira, mas todos respeitavam. Uma missão de resgate em zona de conflito, realizada sob condições meteorológicas extremas, em que uma piloto havia se recusado a abandonar os feridos. O helicóptero danificado voara em meio a chamas, com instrumentos falhando, e ainda assim aterrissara em segurança com todos vivos. O nome havia se tornado símbolo de coragem e precisão. Eu era essa história, e agora todos sabiam. O almirante sorriu levemente, depois olhou ao redor. "Senhores, permitam-me corrigir uma injustiça. A capitã aqui presente é uma das oficiais mais condecoradas do último ciclo aéreo. Valquíria 77 não é um apelido. É um registro de honra." O som das palavras dele ecoou como um selo. Nenhuma risada ousou sobreviver. Meu sogro estava imóvel. A pele do rosto dele parecia ter perdido a cor, e as mãos, antes inquietas, repousavam sobre a mesa, tremendo de leve. Vi nos olhos dele algo que nunca tinha visto antes. A compreensão exata do que significa envergonhar-se diante de quem você subestimou. O almirante prosseguiu, agora com voz firme. "Eu me lembro do relatório da missão. Lembro da assinatura no rodapé. Foi a sua, não foi?" Inclinei a cabeça em confirmação. Ele sorriu. "E pensar que o destino me daria o privilégio de encontrá-la assim, por acaso. É uma honra, capitã." Eu retribuí o gesto. "A honra é minha, senhor." Ao meu redor, os oficiais que antes haviam rido se endireitavam, constrangidos. O capitão Silva, o mesmo que minutos antes havia rido mais alto, murmurou um "me desculpe", quase imperceptível. Eu o ouvi, mas não respondi. Certas desculpas se aceitam apenas no silêncio. Meu sogro finalmente tentou falar. "Bem, eu não sabia que era tudo isso. Ninguém me disse.
A voz saiu rouca, fraca. O almirante virou-se para ele, com um leve sorriso polido. Às vezes, coronel, é preciso perguntar antes de rir. Não havia agressividade na frase, apenas a justiça fria da verdade. O velho baixou os olhos. Eu o observei em silêncio, não por prazer, mas por constatação. Aquele homem que sempre se orgulhara de conhecer todos, de dominar todos os espaços, agora era apenas um corpo pequeno numa cadeira grande demais. Os minutos seguintes foram de pura quietude. A reunião prosseguiu, mas agora com um foco diferente. Os olhares, as palavras, os gestos, tudo havia mudado de direção. Quando o almirante me dirigia perguntas, o tom era de consideração real. Capitã, qual sua opinião sobre o novo sistema de navegação? Capitã, a senhora acredita que a aviação tática precisa de mais mulheres em comando? Eu respondia com serenidade, sem alarde, mas cada resposta consolidava o que já estava estabelecido, o respeito. Enquanto falava, percebi algo curioso. O som da minha própria voz soava diferente. Não porque eu estivesse me afirmando, mas porque, pela primeira vez, eu não precisava mais provar nada. Cada palavra era uma devolução silenciosa a todos os comentários, risadas e desdéns acumulados ao longo dos anos. Eu não estava apenas respondendo a perguntas. Estava restabelecendo a ordem natural das coisas. O sogro manteve-se calado durante todo o restante da reunião. Às vezes, tentava forçar um sorriso, mas desistia no meio. O olhar dele vagava pela mesa, evitando cruzar o meu. Eu o deixei em paz. A punição dele já estava em curso, e era muito mais eficaz do que qualquer frase minha. Não há castigo mais cruel para um homem que se alimenta de controle do que perceber que não o tem mais. Quando o encontro terminou, o almirante se aproximou de mim novamente. Capitã, se a senhora permitir, gostaria de registrar essa visita como oficial. Tenho certeza de que sua presença aqui vai inspirar muita gente. Eu sorri, comedida. Fico honrada, senhor. E que sirva pelo menos de lembrança de que a farda é só o que cobre o que realmente importa. Ele concordou, firme. O que realmente importa é quem a preenche. Enquanto todos começavam a se dispersar, notei meu sogro se levantando lentamente. A postura dele era outra. Ombros caídos, expressão distante, passos curtos. O homem que havia entrado ali acreditando ser o centro das atenções, agora parecia um espectador tardio da própria derrota. O almirante ainda trocou algumas palavras com outros oficiais, e então fez questão de apertar minha mão uma última vez. Continue fazendo o que sempre fez, capitã. Sem precisar dizer nada, eu apenas respondi, sim, senhor. A travessia até o estacionamento foi silenciosa. O som dos meus saltos ecoava pelo corredor, acompanhando o som hesitante dos sapatos dele. O clima já não era de confronto, mas de encerramento. Era como se cada passo fosse um ponto final em uma longa história de desdém. Quando chegamos ao carro, ele tentou uma última tentativa de humor. Valquíria, hein? Nunca ouvi falar. Entrei no veículo e olhei para ele. Nem tudo o que é importante aparece nas suas rodas de conversa, coronel. Ele suspirou, mas não respondeu. A estrada de volta foi um espelho do que se passava entre nós. Longa, reta, sem diálogo. Olhei pela janela e vi o reflexo do céu. Lembrei-me das nuvens que atravessei, das tempestades, das noites sem horizonte. Pensei em quantas vezes precisei ouvir piadas parecidas com as que ele havia feito. Quantas vezes precisei fingir que não doíam. Mas agora tudo parecia distante, como se eu tivesse atravessado um túnel e deixado tudo para trás. Quando ele estacionou em frente à casa, ficou parado por um instante, segurando o volante com força. Você me fez parecer um idiota lá dentro. Eu o encarei. Não. Você se fez parecer. Eu só fiquei quieta o suficiente para todo mundo perceber. Ele respirou fundo, olhou para o chão e murmurou. Nunca pensei que você fosse tudo isso. Eu também nunca pensei que o senhor fosse tão pequeno. Respondi, sem alterar o tom. Saí do carro e entrei em casa. Aquela noite, o silêncio dentro de mim era absoluto. Não de cansaço, mas de vitória tranquila. Eu sabia que algo havia se quebrado. Não apenas nele, mas na estrutura que ele representava. A partir dali, eu não seria mais a esposa de seu filho, a moça da farda, nem a que teve sorte. Eu era Valquíria 77. E no fundo, ele sabia que aquele nome o perseguiria por muito tempo. Alguns nomes são dados, outros são conquistados. E quando são conquistados, carregam um peso que não precisa de explicação. Naquela noite,
Enquanto guardava o uniforme e apagava as luzes, percebi que o silêncio tinha um som próprio, o som daquilo que finalmente encontra o seu lugar. A história por trás de Valkyria 77 nunca foi contada em voz alta. Existia apenas em relatórios, gravações de rádio fragmentadas e nas memórias daqueles que sobreviveram. E talvez tenha sido melhor assim. Algumas histórias não cabem em cerimônias, muito menos em jantares formais. Elas pertencem ao silêncio, ao vento que corta o ar quando o helicóptero desce em zona hostil, ao eco de um motor que insiste em funcionar mesmo quando tudo parece ruir. Foi naquela missão, há 8 anos, que eu aprendi o verdadeiro peso do comando e o custo invisível de ser obedecida. Naquela época, eu era tenente recém-promovida, integrante de um esquadrão de resgate de alta complexidade. O chamado veio em uma madrugada sufocante, dessas em que o calor parece grudar na pele como poeira. Uma tempestade tropical havia isolado uma pequena base avançada e um comboio civil que transportava médicos e mantimentos ficara preso entre deslizamentos. As comunicações estavam falhando e a previsão meteorológica alertava para ventos acima do limite operacional. As ordens eram claras. Não havia permissão para voo até que o tempo estabilizasse. Mas havia também outra coisa. Uma solicitação direta de resgate, feita por um dos comandantes em terra, um homem que eu respeitava. Temos feridos. Não temos tempo. A frase dele ficou ecoando na linha, e antes que alguém respondesse, eu já estava no hangar. O helicóptero designado para a missão era o mesmo que eu pilotava há meses, um modelo resistente, mais velho, com cicatrizes de operações anteriores. A tripulação hesitava. O radar vai morrer no meio do caminho, alertou o copiloto. Eu sabia. Então a gente navega no escuro, respondi. O mecânico tentou argumentar, mas o tempo era um luxo que não tínhamos. Em minutos o motor rugia, e a chuva começou a cair em rajadas grossas. O vento lateral nos empurrava como se quisesse nos arrancar do céu. Cada metro conquistado era uma luta contra o próprio ar. Durante o trajeto, o rádio cortava e voltava em chiados. As coordenadas mudavam constantemente, e a bússola parecia enlouquecida. Eu não via o horizonte, apenas uma massa cinza, densa, que engolia o mundo. As gotas batiam no vidro da cabine com a força de pedras. A certa altura, um trovão explodiu tão perto que a fuselagem tremeu, e a voz do operador gritou no rádio: "Aborta, Valkyria! Aborta agora!" Mas eu não abortei, porque havia uma coisa que não constava nos relatórios. O comboio isolado transportava também uma equipe médica da qual fazia parte uma antiga colega de turma, uma das melhores profissionais que já conheci. E eu sabia o que significava ficar presa naquele tipo de tempestade sem suprimentos. Chegamos à área indicada após o que pareceram horas. A base improvisada estava praticamente destruída, o terreno alagado e os destroços espalhados. As luzes de sinalização piscavam fracas, e a fumaça de uma explosão recente ainda subia em colunas tortas. O rádio falhou de vez. Tive que confiar nos instintos. Fiz o pouso à vista, guiada apenas pelos clarões intermitentes dos relâmpagos. Quando tocamos o chão, o helicóptero quicou, derrapou, mas estabilizou. As pás giravam enlouquecidas, cortando o vento como lâminas. A tripulação correu. Eu saí logo atrás. O som da tempestade engolia as vozes. Gritos, ordens, o cheiro de combustível no ar. Encontramos os feridos em tendas improvisadas, cobertos de lama e sangue. O médico-chefe me olhou e gritou algo que o vento levou, mas entendi o essencial. Precisamos tirar os mais graves agora. O tempo de permanência era curto. O helicóptero não resistiria a mais de uma decolagem com aquele peso. Fizemos a triagem em minutos. Havia uma criança entre os feridos, uma menina de uns 8 anos, inconsciente. Lembro de tê-la visto sendo colocada na maca e de ter segurado a mão dela por um segundo antes de voltar à cabine. Aquele pequeno toque ainda me acompanha. A decolagem foi um inferno. O vento empurrava a aeronave como um brinquedo, e os alarmes soavam sem parar. O painel piscava, e o horizonte se movia como se tentasse me enganar. A certa altura, o copiloto gritou que o motor estava superaquecendo. "Se desligar agora, caímos", respondi. "E se continuar?", ele perguntou. "A gente chega." Foram 47 minutos de pura resistência, com o combustível no limite e o céu desabando em nós. Quando finalmente vislumbramos as luzes da base principal, a sensação não foi de vitória,
mas de alívio físico. O helicóptero pousou aos trancos, a fuselagem fumegando. A equipe médica correu com os feridos. Eu fiquei sentada por um instante, olhando as mãos tremendo sobre os comandos. No relatório, o episódio foi classificado como Operação Delta 77. O nome código Valkyria veio depois, dado por um dos mecânicos que assistiu ao pouso e disse: parecia uma valquíria descendo do céu em meio à guerra. O apelido se espalhou. Eu nunca o usei oficialmente, mas ele se tornou parte da minha sombra. Com o tempo, o nome deixou de ser apenas sobre aquele voo. Passou a simbolizar o que muitos de nós carregamos: a coragem silenciosa de fazer o que precisa ser feito mesmo quando ninguém está olhando. Porém, o que os relatórios não mencionavam era o que veio depois. Os pesadelos, as mãos que ainda tremiam semanas depois, a culpa pelas vidas que não conseguimos salvar, pelas que ficaram para trás porque o helicóptero não comportava mais peso. Aquilo nunca saiu de mim. Quando recebi a medalha, sorri para as câmeras, mas por dentro só queria dormir sem ouvir o som do motor nos meus ouvidos. O mais irônico é que naquela reunião anos depois, entre oficiais e risadas, ninguém ali, nem mesmo o almirante, sabia desses detalhes. Para eles, Valkyria 77 era apenas um nome gravado em relatórios, uma linha de bravura. Eles não sabiam da menina que apertou minha mão, da tempestade, do medo. E tampouco precisavam saber. Há glórias que só fazem sentido se contadas em silêncio. Enquanto o almirante falava comigo naquele dia, reconhecendo o codinome, uma parte de mim via aquelas cenas novamente. A chuva batendo na fuselagem, o som do rádio morrendo, a voz do operador pedindo para abortar. E pensei em como é fácil rir do que não se entende. Meu sogro riu de algo que ele nunca seria capaz de suportar nem por um minuto. E por isso, eu não o odiava. Apenas compreendia. Homens como ele vivem de aparências porque não aguentam encarar a realidade bruta da própria fragilidade. Depois que a reunião terminou, fiquei um tempo sozinha no estacionamento da base. O vento era forte, mas não frio. Fechei os olhos e respirei fundo. Podia ouvir, ao longe, o barulho de um helicóptero real subindo. Aquele som, que antes me tirava o sono, agora soava como um lembrete de que eu ainda estava inteira, não imune, mas viva. E viva o suficiente para não precisar provar nada a ninguém. Às vezes, penso que a vida tem um senso de justiça que demora, mas chega. O mesmo homem que passou anos zombando da minha carreira agora havia sido silenciado pelo peso de uma verdade que ele jamais imaginou. E, de certa forma, eu o perdoava por isso. Não por generosidade, mas por equilíbrio. Ele representava uma geração de homens que acreditou que respeito era algo concedido, quando na verdade sempre foi algo conquistado. Valkyria 77. Não era apenas o meu codinome. Era o nome que eu dei à parte de mim que aprendeu a resistir. A mulher que sobreviveu ao vento, ao fogo e ao julgamento. E foi ela quem esteve naquela sala, calma, diante de todos, enquanto o mundo à minha volta se ajeitava novamente no lugar. O passado que ninguém ali conhecia era o que sustentava meu silêncio. E o silêncio, eu aprendi, é a forma mais elegante de lembrança. O que aconteceu depois da minha fala não foi um aplauso, nem uma homenagem, nem mesmo um gesto grandioso. Foi o silêncio. Um silêncio tão profundo que parecia ter peso próprio, como se cada molécula de ar tivesse parado para observar o homem que, minutos antes, tentara me reduzir a uma piada. O som das risadas morrera há muito. Só restava o eco do que ele dissera. Princesa piloto, pairando sobre ele como uma sombra que não se dissipa. Eu ainda estava de pé, em posição de descanso, mas minha presença era, de alguma forma, mais firme que qualquer ordem que pudesse ser dada. O almirante foi o primeiro a quebrar o imobilismo. Levantou-se, ajeitou a farda e caminhou até mim. O gesto foi simples, mas nele havia um simbolismo que nenhum de nós deixou de perceber. Quando um superior se levanta para cumprimentar alguém de menor patente, o gesto fala mais do que qualquer discurso. Ele me estendeu a mão e disse em voz clara: Capitã Valkyria, é um privilégio tê-la entre nós. Aquilo bastou. O título, Capitã, e o nome, Valkyria, pronunciados na mesma frase, apagaram qualquer dúvida, qualquer resquício de sarcasmo. Eu apenas inclinei a cabeça, mantendo o controle, mas por dentro senti algo que há muito tempo não sentia, não orgulho, mas justiça.
Os oficiais seguiram o exemplo. Um a um, se levantaram. Alguns me cumprimentaram com o mesmo respeito contido. Outros apenas assentiram em silêncio, evitando olhar para o homem que ainda permanecia sentado, petrificado, tentando entender como havia perdido o controle da própria narrativa. Meu sogro mexia nas mãos, os dedos inquietos, o olhar fixo em um ponto invisível na mesa. Era como se quisesse desaparecer, se dissolver no chão encerado do salão. Pela primeira vez desde que o conheci, ele não tinha palavras. O almirante voltou ao lugar, retomou a reunião com um breve comentário sobre protocolos e cooperação entre as divisões aéreas e navais. Falava com serenidade, mas todos sabíamos que o assunto principal já havia mudado. A pauta oficial continuava, mas o verdadeiro evento já havia acontecido. A hierarquia simbólica havia sido restaurada. E o mais impressionante é que isso não exigira gritos, nem discursos inflamados, nem confrontos diretos. Bastará a verdade dita no tom certo. Enquanto o almirante falava, notei o capitão Silva me lançar um olhar breve de admiração, quase cúmplice. Eu sabia que ele se lembrava da risada que dera minutos antes. Seu semblante agora era de quem deseja apagar o próprio som. Eu não o desprezava. Na verdade, havia algo quase humano em vê-lo envergonhado, porque eu também já estivera em posições em que precisei reconhecer um erro em silêncio. E o silêncio, nesses casos, fala alto o suficiente. Meu sogro, no entanto, parecia não suportar o desconforto. Em certo momento, ele tentou recuperar o fôlego da cena. Tossiu, ajeitou o corpo e soltou um comentário desajeitado. Bem, ao menos agora sabemos que minha nora é uma heroína de verdade. O tom foi de humor, mas soou deslocado, quase trágico. Ninguém riu. O almirante sequer desviou o olhar dos papéis. Um dos oficiais trocou uma rápida olhada comigo, como se pedisse permissão para ignorá-lo. E eu dei, apenas com o olhar. O poder havia mudado de mãos, e ele sentia isso. A reunião terminou com a formalidade habitual, mas o clima era outro. Os oficiais se dispersaram, e cada um fez questão de me cumprimentar antes de sair. Capitã, uma honra. Valquíria, foi inspirador tê-la aqui. Espero que volte mais vezes. Eu respondia com o mesmo tom sereno, sem deixar transparecer nada além de respeito. Não havia necessidade de celebração. O reconhecimento verdadeiro não faz barulho. Quando o salão ficou quase vazio, apenas eu, o almirante e meu sogro permanecemos. O velho evitava cruzar o olhar com qualquer um de nós. O almirante guardou seus documentos, ajustou o cap e, antes de sair, se virou para mim. Capitã, se me permite, há algo que gostaria de dizer. O silêncio que a senhora manteve hoje valeu mais do que qualquer resposta. Em tempos de tanto barulho, ver alguém manter a dignidade é um lembrete raro. Ele se virou para o coronel aposentado que estava ao meu lado e completou, com leveza, mas firmeza. E lembre-se, coronel, as valquírias não pedem licença para voar. O golpe foi suave, quase cordial, mas certeiro. O sogro permaneceu imóvel, os olhos marejados de um orgulho ferido demais para se expressar. Eu o observei por um instante e percebi que algo nele se partira de forma irreversível. Era como se o homem que se via como bastião de autoridade tivesse finalmente se enxergado no espelho e não gostado do reflexo. Saímos da sala em silêncio. No corredor, os sons da base naval pareciam distantes, abafados. Soldados passavam, cumprimentando o almirante. Alguns me lançando olhares discretos de reconhecimento. Aquele tipo de olhar que não precisa de palavras. Eles sabiam quem eu era agora, e mais importante, sabiam o que havia acontecido ali dentro. A notícia correria. Nesses ambientes, nada permanece em segredo por muito tempo. Ao chegarmos à saída, o almirante se despediu de nós com um simples aceno. Boa tarde, capitã. Boa tarde, senhor. O sogro tentou acompanhá-lo, mas o almirante já havia se afastado, deixando-o sozinho comigo diante da porta de vidro que dava para o estacionamento. Ele inspirou fundo, sem coragem de me encarar. Olha, eu não sabia. A voz dele era um fiapo. Eu o ouvi, mas não respondi. Você devia ter me contado. Olhei para ele e perguntei sem mudar o tom. Por quê? O senhor teria acreditado? Ele ficou em silêncio. Sabia que não. Seguimos até o carro. O sol já estava se pondo, o céu manchado de tons de cobre e azul. A brisa trazia o cheiro do mar e de querosene, aquele aroma que sempre me transportava de volta ao campo de voo. Caminhei devagar,
sentindo o som das botas dele atrás de mim. A cada passo, o constrangimento crescia, se acumulando entre nós como uma terceira presença invisível. No estacionamento, o sogro se adiantou, abriu a porta do carro, mas hesitou antes de entrar. Você me deixou parecer um tolo na frente deles. Olhei fixamente para ele. Eu não deixei nada. O senhor apenas se mostrou. Ele tentou rir, um riso curto e frágil. Sempre foi boa com palavras, hein? Não, respondi. Só aprendi a escolher as que machucam menos quando são verdade. O trajeto de volta foi o mais longo que já fizemos juntos. Ele dirigia devagar demais, talvez para adiar o momento em que teríamos de encarar o silêncio de casa. Nenhum dos dois falou. O som do motor e o vento nos vidros eram suficientes. Eu olhava para a estrada, para as luzes que passavam rápidas, e pensava em como a vida às vezes se equilibra sozinha. Aquele homem, que durante anos usara as palavras como armas, agora não encontrava nenhuma. E eu, que tantas vezes precisei me calar por estratégia, agora podia escolher o silêncio não por necessidade, mas por liberdade. Quando chegamos à frente da casa, ele desligou o motor, mas não saiu. Ficou olhando para o volante, os dedos batendo levemente no couro. Eu passei a vida inteira achando que era respeitado, mas talvez só fosse tolerado. Foi a primeira vez que ouvi uma confissão sair da boca dele. Senti uma pontada breve de empatia, mas logo se dissolveu. Respeito não é herança, coronel. Respondi. É conquista diária, e às vezes a gente perde sem perceber. Entrei em casa antes que ele pudesse responder. Fechei a porta atrás de mim e fiquei parada no escuro por alguns segundos, ouvindo o som distante do motor do carro se afastando. Não havia satisfação em mim, apenas um cansaço sereno, o tipo que vem quando a justiça se cumpre sem esforço. Nos dias seguintes, percebi a mudança. Ele começou a evitar os jantares de família, as conversas longas, os comentários desnecessários. Quando estava presente, falava pouco, escutava mais. Não sei se por vergonha ou por compreensão. Talvez um pouco dos dois. Mas o mais curioso foi que ele nunca mais me chamou pelo nome. Nem minha querida, nem nora, nem moça da farda. Nada. Apenas capitã. E por mais irônico que pareça, aquele título que ele tantas vezes evitou usar tornou-se o único que restou entre nós. O constrangimento havia mudado de lado, e com ele, o equilíbrio. Eu não precisei vencê-lo. Ele se venceu sozinho, no instante em que percebeu que o respeito que me negou por anos havia sido entregue a mim, por aqueles que ele tanto venerava. E foi assim, entre o som discreto das hélices que cortavam o céu distante e o silêncio dentro da casa, que eu entendi que algumas vitórias não se gritam, nem se exibem. Elas apenas acontecem, como o vento, invisíveis, mas impossíveis de ignorar. Durante dias, o episódio da reunião pairou entre nós como um fantasma educado, desses que não fazem barulho, mas movem as cortinas do convívio com leves gestos de desconforto. Ele evitava falar sobre o assunto, e eu não fazia questão de trazer à tona. Cada vez que nos cruzávamos no corredor, o ar ficava espesso, pesado, como se o silêncio tivesse densidade. Ainda assim, havia uma diferença. Antes, o silêncio dele era de desprezo. Agora, era de vergonha. Era o tipo de silêncio que vem depois da queda de quem sempre acreditou estar acima. Os dias seguintes correram num ritmo quase cínico. No café da manhã, ele se limitava a cumprimentar com um aceno. Às vezes, tentava conversar sobre banalidades. O tempo, o noticiário, a cotação do dólar, como se pequenas conversas pudessem reconstruir pontes. Mas havia algo quebrado que não se conserta com palavras. Eu não o odiava, apenas não o via mais da mesma forma, e ele sabia disso. Havia um peso em seus gestos, um cuidado quase infantil em medir as palavras antes de falar, como se cada frase pudesse ser uma armadilha. Numa tarde de sábado, recebi um convite inesperado. Um bilhete simples, deixado na mesa da cozinha, com a caligrafia dele. Podemos conversar hoje? Sozinhos, no quintal. A letra era firme, mas havia hesitação nas curvas. Fiquei alguns segundos olhando o papel antes de decidir ir. Não por curiosidade, mas por necessidade de fechamento. Às vezes, é preciso olhar o inimigo no olho depois da batalha, não para medir o estrago, mas para entender o que sobrou. O quintal estava silencioso. Ele já me esperava, sentado na velha cadeira de ferro perto do limoeiro,
vestindo uma camisa azul desbotada e calça social, como se quisesse parecer arrumado para o próprio julgamento. O sol da tarde desenhava sombras longas, e o ar tinha o cheiro ácido das folhas. Sentei-me na cadeira oposta sem dizer nada. Ele esperou alguns segundos antes de começar. Você me fez pensar muito, sabia? Disse, olhando para as próprias mãos. Naquele dia, lá na base, eu percebi que passei a vida me enganando. Sempre achei que respeito vinha do medo, da patente, da voz mais alta. E então você entra numa sala cheia de homens que aprenderam a rir das mulheres e os cala com uma frase. Ele riu de si mesmo, um riso fraco. Não é fácil engolir isso depois de tantos anos acreditando que eu sabia tudo. Fiquei quieta. Deixei que ele falasse. Às vezes, o silêncio é a única forma de permitir que alguém se ouça. Quando o seu marido morreu, continuou ele, eu pensei que te acolher seria uma forma de, sei lá, cumprir um papel. Você era a viúva do meu filho, uma mulher militar tentando se manter firme. Eu achei que te proteger significava te manter pequena, dentro de uma redoma onde nada te atingisse. Só que o tempo mostrou que eu era o vidro, e você o aço. Ele fez uma pausa longa. E no fundo eu tinha medo disso. A sinceridade dele era desconcertante. Pela primeira vez, vi um homem despido da própria arrogância. Ele não falava como coronel, nem como sogro. Falava como alguém que se enxergava tarde demais. Medo de quê? Perguntei finalmente. Ele respirou fundo. De ser esquecido. De me tornar irrelevante. Você é a prova viva de que o mundo seguiu sem precisar de homens como eu. E naquele dia, na frente de todos, eu entendi o que significa ser substituído. E pior, por alguém melhor. As palavras ficaram suspensas no ar, cruas, honestas. Por um segundo, senti algo que eu não esperava. Empatia. Não porque ele merecesse, mas porque reconheci ali algo que já tinha visto em muitos veteranos. O medo de desaparecer. Não é sobre substituição, coronel, respondi. É sobre continuidade. A farda muda, o rosto muda, mas a missão é a mesma. O senhor se perdeu achando que o respeito era um trono, mas respeito é estrada. A gente constrói andando. Ele me olhou nos olhos. Você sempre fala como se estivesse num relatório, disse com um meio sorriso. Talvez porque eu aprendi que as palavras certas salvam vidas, respondi. O vento balançou as folhas do limoeiro, e um dos galhos vergou, deixando cair um fruto no chão. O som seco ecoou entre nós como uma vírgula. Ele abaixou o olhar. Eu quero te pedir desculpas. Não pelas piadas, nem pela reunião, embora saiba que foram imperdoáveis. Quero pedir desculpas por nunca ter te olhado de verdade. Eu via o uniforme, via o sobrenome, via a mulher que meu filho deixou, mas nunca vi a pessoa. Havia um tremor na voz dele, e por um instante, vi o homem envelhecido que o orgulho havia escondido por tanto tempo. Pensei em tudo o que poderia dizer, em cada humilhação, em cada desdém, em cada silêncio que precisei engolir, mas não disse nada disso. Porque às vezes a ausência da vingança é a punição mais cruel. Não precisa pedir desculpas, falei, por fim. Já foi feito. O senhor mesmo se desculpou naquele dia, sem palavras, quando abaixou os olhos. Eu vi. Ele pareceu surpreso. Então você me perdoa? Não sei se é perdão o nome disso, respondi. Mas eu não carrego mais raiva. Só lembrança. E lembrança não dói. Ensina. O silêncio voltou. Mas agora era outro tipo de silêncio. Mais leve. Quase humano. Ele se recostou na cadeira. E por um instante, parecia menor. Mais tranquilo. Você sabe, disse ele, quando te vi naquela sala tão firme, tão certa de quem era, eu percebi que, se um dia eu tivesse tido uma filha, queria que fosse assim, capaz de me calar sem me humilhar. As palavras me atingiram de forma estranha. Não como elogio, mas como algo que fecha um ciclo. Ele, o homem que me fez duvidar do meu lugar tantas vezes, agora me reconhecia como modelo do que ele nunca foi capaz de criar. Ficamos ali por longos minutos, sem dizer nada. O céu começou a mudar de cor, tons de laranja se fundindo ao azul, o tipo de luz que só aparece antes do anoitecer. O som distante de uma aeronave cortou o ar, e ele a acompanhou com o olhar, nostálgico. Sabe, disse, quando eu era jovem, achava que coragem era gritar mais alto que o medo. Hoje vejo que é o contrário. Coragem é ficar quieto quando tudo dentro de você quer gritar. Assenti, porque entendi o que ele queria dizer. Naquele momento, percebi que pela primeira vez estávamos em paz. Não amigos, não aliados.
Apenas 2 sobreviventes da mesma guerra invisível que separa o passado do presente. Ele se levantou devagar, caminhou até o portão e parou por um instante antes de entrar. Acho que o mundo precisa de mais valquírias, disse, sem olhar para trás. E menos coronéis. Fiquei ali, sozinha, observando a sombra dele desaparecer na luz fraca da varanda. A brisa trazia o cheiro de limão e de terra molhada, e eu percebi que, enfim, o peso havia saído. Não por causa do pedido de desculpas, mas porque pela primeira vez ele me havia olhado de verdade. Entrei em casa com uma calma diferente. Tirei as botas, deixei o uniforme sobre a cadeira e me olhei no espelho. A mulher refletida ali não era mais apenas a Capitã Valquíria 77. Era alguém que tinha aprendido a pousar até mesmo as dores. Naquela noite, escrevi no meu diário de voo algo que não estava em nenhum manual. As batalhas mais difíceis não são vencidas no ar, mas no chão, e raramente deixam medalhas. Apaguei a luz. Do lado de fora, o som do portão fechando marcou o fim de uma era. Os dias seguintes à conversa no quintal passaram com a serenidade de um céu limpo depois de uma tempestade longa. Não houve mais bilhetes, nem tentativas de conversas arrastadas. O que precisava ser dito, foi. E o que não foi, encontrou o seu lugar no silêncio. Eu continuava acordando cedo, o corpo ainda habituado à disciplina da base, café preto, treino leve, e depois algumas horas de trabalho administrativo na unidade aérea. A vida seguia seu ritmo, mas havia algo diferente. O peso do olhar dos outros já não me incomodava, porque pela primeira vez eu não precisava mais provar quem eu era, nem para eles, nem para mim. O sogro, por sua vez, mudou, não da forma milagrosa que a gente às vezes espera, mas da maneira mais humana, aos poucos. Começou a aparecer menos nas reuniões sociais, a falar menos e ouvir mais. Eu o via lendo jornais em silêncio, às vezes observando o mar pela varanda, com o mesmo olhar distante que eu já havia visto em soldados veteranos. Era o olhar de quem finalmente entende que a glória é um disfarce para o medo, e que respeito não se constrói com voz alta, mas com atitude. Certa manhã, um envelope chegou com o brasão da Marinha. Era um convite oficial, a cerimônia anual de reconhecimento conjunto entre as forças. Dentro, uma carta do almirante escrita à mão. Poucas linhas, diretas. Capitã Valquíria, gostaríamos que representasse as pilotos veteranas na cerimônia deste ano. Sua presença é um lembrete do que significa honra silenciosa. Fiquei olhando para aquelas palavras por longos minutos. Não por vaidade, mas por um tipo de gratidão difícil de nomear. Aceitei. A notícia se espalhou rápido em casa. Ele soube antes de eu contar. Devia ter visto o envelope na mesa. À noite, durante o jantar, mencionou o assunto sem me olhar diretamente. Ouvi dizer que foi convidada para discursar na cerimônia. Assenti, sem erguer os olhos. Representando o esquadrão de resgate. Ele fez um gesto afirmativo com a cabeça, como quem não sabe se deve dizer algo a mais. Depois completou. Vai ser bom para eles verem o que é ter uma valquíria de verdade no palco. Sorri de leve. Não porque fosse uma piada, mas porque, de algum modo, aquela frase, dita sem ironia, sem veneno, soava como um fechamento. No dia da cerimônia, o salão estava repleto de uniformes, insígnias, câmeras e discursos protocolares. Era o tipo de evento onde o brilho das condecorações competia com a frieza dos sorrisos. Fui uma das últimas a chegar, trajando o uniforme de gala, o mesmo que usara em missões importantes, restaurado e impecável. O almirante me recebeu com um aperto de mão firme. Bom vê-la novamente, capitã. Igualmente, senhor. Durante a cerimônia, enquanto outros oficiais discursavam, olhei para a plateia. Vi rostos familiares, colegas de unidade, superiores, jovens recrutas. Vi também, lá no fundo, meu sogro. Estava sentado na última fileira, discreto, de terno simples, sem nenhum dos antigos adornos que costumava ostentar. Quando nossos olhos se cruzaram, ele apenas assentiu. Não era orgulho o que vi ali, era respeito, e isso bastava. Quando chegou minha vez de falar, caminhei até o púlpito e respirei fundo. As luzes eram fortes, mas não me cegavam. Boa tarde, senhores e senhoras. Comecei, mantendo o tom firme e sereno. Fui convidada a representar as pilotos veteranas, mas não vim aqui falar sobre medalhas, horas de voo ou operações. Vim falar sobre algo mais simples, e talvez mais difícil, que é o respeito. A sala ficou em silêncio. Durante muito tempo,
continuei. Eu acreditei que o respeito era uma concessão, algo que nos davam quando fazíamos por merecer. Mas aprendi, no ar e no chão, que respeito não é algo que se pede, nem se ganha. É algo que se conquista. Não com barulho, mas com constância. Não com bravatas, mas com ações. E principalmente com silêncio quando todos esperam ruído. As palavras saíam calmas, mas firmes, e à medida que eu falava, percebia os olhares atentos, a respiração contida. Há quem ache que coragem é ausência de medo. Não é. Coragem é agir apesar dele. Há quem pense que liderança é gritar mais alto. Também não. Liderança é manter-se de pé, quando todos à volta estão prestes a cair. Fiz uma pausa breve. Acredito que cada um aqui já viveu um momento em que precisou escolher entre reagir e resistir. Eu escolhi resistir. E foi assim que descobri que o verdadeiro poder não está em ser temido, mas em ser lembrado. Não pelo que diz, mas pelo que faz. Quando terminei, o silêncio que se seguiu foi profundo. Depois vieram os aplausos, não efusivos, mas longos, pesados, vindos de quem entende o peso das palavras. O almirante se levantou, veio até mim e apertou minha mão novamente. Perfeito, capitã, disse em voz baixa. Exatamente o que precisávamos ouvir. De volta ao meu lugar, olhei para o fundo da sala. Ele ainda estava lá, de pé, batendo palmas. Não por obrigação, nem por aparência, mas com um respeito real, tardio, conquistado sem que eu pedisse. Foi a primeira e única vez que vi lágrimas nos olhos dele. E naquele instante, percebi que algumas vitórias não se medem por conquistas, mas por silêncios quebrados. Depois da cerimônia, ele me esperou na saída. O vento do fim de tarde agitava as bandeiras, e o céu tinha aquele tom âmbar que precede o anoitecer. Quando me aproximei, ele apenas disse: "Agora eu entendo." Não perguntei o quê. Ele sorriu com o mesmo cansaço doce de quem finalmente larga o peso que carregava. "Respeito", completou. "Não se pede, se conquista." Caminhamos juntos até o carro. O percurso foi curto, mas suficiente para selar algo que não precisava mais de palavras. Quando nos despedimos, ele me abraçou, um gesto breve, mas sincero. "Sinto orgulho de você", murmurou. Foi a primeira vez que ouvi aquela frase, e curiosamente, não soou como um prêmio, mas como uma constatação. Nas semanas seguintes, nossa convivência se tornou tranquila. O respeito, antes ausente, agora era presença discreta. Ele parou de corrigir minhas falas, de fazer piadas sobre minha carreira. Passou a me ouvir com o mesmo silêncio que antes usava para me diminuir. E foi nesse mesmo silêncio que, um dia, me disse sem dizer nada que tinha aprendido a lição. Meses depois, ele adoeceu. O corpo já não respondia com a rigidez de antes, e o tempo, implacável, começou a cobrar sua conta. Estive com ele nos últimos dias, e quando a lucidez ainda o visitava, ele gostava de relembrar coisas simples: o barulho dos motores, os dias de formatura, os ventos sobre o mar. Numa dessas tardes, quando o sol entrava pela janela, ele me olhou e disse: "Sabe, às vezes penso que o respeito que sempre busquei estava aqui o tempo todo. Só precisei envelhecer para enxergar." Sorri. "Alguns aprendem voando, outros caindo", respondi. Ele riu fraco. "Você voou alto demais para eu acompanhar." Quando ele se foi, a casa ficou mais silenciosa, mas não vazia. Havia algo dele espalhado pelos objetos, pelos livros, pelo som distante do relógio que continuava marcando as horas, como se dissesse que o tempo segue, mesmo quando a voz se cala. Hoje, quando passo pela base e vejo jovens pilotos em treinamento, lembro daquele dia na sala, da risada, da virada, da frase dita com firmeza: "Não, almirante, é Valkyria 77. E percebo que a verdadeira conquista não foi fazer com que me respeitassem, mas mostrar a eles que o respeito é uma escolha diária, construída em cada gesto. Respeito não se pede, se conquista. Às vezes com luta, às vezes com dor. E nas melhores vitórias, com silêncio." E quando alguém pergunta o que eu aprendi em tantos anos de serviço, respondo sempre o mesmo. Aprendi que o vento muda, as pessoas mudam, mas a dignidade permanece. Porque ela, diferente da farda, não se pendura, se carrega.